E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E lembre-se sempre, desde já, de acompanhar nossa aula no lugar mais tranquilo possível. É ideal para estudar, beleza? Venha comigo, sou o professor Stefano, para mais uma aula de ciências para o 7º ano dos anos finais. Para os professores que estão nos acompanhando, esta aula trabalha a habilidade que visa caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, disponibilidade de luz solar, temperatura, etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. O objetivo dessa aula é conhecer os 2 maiores biomas brasileiros, a Amazônia e o Cerrado. Vamos distinguir e avaliar os impactos ambientais naturais ou causados por ações humanas em cada um deles. Assim, vamos compreender a relação de codependência dos seres vivos no ambiente em que vivem. Então vamos lá, pegue seu material escolar, tá? Anote tudo em seu caderno, começando pela data de hoje e o título da nossa aula. Os maiores biomas do Brasil, Amazônia e Cerrado. Em seguida, lembre-se de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Marcar sua presença conosco é muito importante. Gente, vocês lembram quantos biomas existem no Brasil? 4, 5? Nada disso. São 6 biomas. E quais são eles? Bem, temos a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, Pampa, Pantanal. Nós vamos conhecer 2 dos maiores e vai ser nessa aula. Vamos começar pelo maior deles. Dê uma olhada aqui. O bioma Amazônia. Gente, a Amazônia ocupa cerca de 49% de todo o país. É bastante se você pensar no tamanho do Brasil. Esse é um dos biomas mais importantes da Terra. Se trata de uma floresta enorme, tropical, que se estende por vários estados do norte, extrapola até fronteiras do Brasil, chegando a ocupar outros países. Bolívia, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Equador, Peru, Colômbia e Guiana. Possui alguns ecossistemas agregados que variam de acordo com o clima e o relevo em que eles se encontram. A gente vai ver que muitas coisas que existem nesse bioma são consideradas as maiores do mundo ou com importância para todo o planeta. É considerado o bioma mais preservado do país. No entanto, ele sofre com o desmatamento e a exploração ilegal dos recursos naturais, que tem grande importância para o comércio. Será que você consegue acertar quantas espécies diferentes de animais a Amazônia abriga? Tente chutar um número. 1.000, 20.000. Nada disso. Gente, isso aí é muito pouco. Segundo a Embrapa, estima-se que o bioma abriga em sua fauna cerca de 30 milhões de espécies animais, mas nem todas foram descobertas. Dá para imaginar esse número? O quanto essa floresta é rica em vida? Os cientistas seguem fazendo inúmeras pesquisas a cada ano e novas espécies são sempre descobertas. Ainda existem animais neste bioma que nunca foram vistos por olhos humanos. Isso não é incrível? Quantas relações entre essas espécies existem, né? E entre elas e o próprio ecossistema? A gente tem muito que aprender sobre esse incrível bioma que é a Amazônia. A fauna da Amazônia é a mais biodiversa do planeta. Sua riqueza é incalculável. São inúmeras espécies que participam de uma gigantesca e complexa teia alimentar. A floresta amazônica é famosa por abrigar diversas espécies de primatas, que é o nome que a gente dá aos macacos também. Lá se encontram 20% das espécies de primatas conhecidas em todo o mundo. São cerca de 16 espécies descritas, sendo que estão criticamente ameaçadas de extinção, infelizmente. Alguns deles são coatás, guaribas, barrigudos, dentre outros, que ficam pendurados nos galhos das árvores e são facilmente avistados por seus visitantes. Além deles, existem muitos outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres, como onças pintadas, que são os maiores felinos das Américas e estão no topo da cadeia alimentar. Ainda como representantes dos mamíferos, podemos destacar também os tamanduás, pacas, esquilos, dentre outros. Em seus ecossistemas aquáticos, nós vemos aqui
que temos dois representantes muito conhecidos, principalmente no norte. São o boto cor-de-rosa e os peixes-boi. Sendo que o peixe-boi é o maior animal da fauna amazônica. Ele tem cerca de meia tonelada e até 3 metros de comprimento. Já o boto cor-de-rosa é conhecido por ser o maior golfinho de água doce do mundo. Ele pode atingir até 2,5 metros de comprimento. Ainda nos ecossistemas aquáticos, a gente pode destacar nas águas da Amazônia, porque lá se encontram 85% das espécies de peixes encontrados em toda a América do Sul. Nas águas amazônicas, eles encontram locais relativamente seguros para desovar, ou seja, lugar favorável para sua reprodução. Por isso, a bacia amazônica é um grande berçário de peixes que todos os anos migram das suas águas para lá e participam de um fenômeno reprodutivo conhecido como piracema. Algumas espécies que podemos destacar são pirarucu, a piranha, enguia elétrica, a raia e o candiru. Este último tem uma curiosidade. Ele é bastante conhecido devido a relatos de que ele pode ser atraído pela urina e alojar-se na uretra humana, mas não temos comprovação científica disso ainda. Os répteis também estão presentes e, ao passearmos pela floresta, a gente pode avistar muitas espécies de lagartos, jacarés, tartarugas e também as serpentes. Inclusive, o maior jacaré do mundo vive nas águas da Amazônia. As aves também se destacam, com mais de 1.000 espécies descobertas. São araras, papagaios, periquitos e vários outros que mostram sua exuberância, tanto na aparência quanto em seus cantos únicos e belos. E como não podia deixar de fora, temos os insetos. Eles são a parte substancial nesse bioma. Eles podem ser avistados na terra, na água e no ar. São várias espécies de besouros, de formigas, mariposas e vespas. São a grande maioria quando a gente pensa nos grupos animais que lá existem. A flora deste bioma está entre uma das mais variadas e belas do planeta. Para quem não se lembra, flora se refere à vegetação do lugar. Ela é bastante explorada por causa da manufatura de móveis, construção de casas, também para alimentação, fabricação de cosméticos e até mesmo produção de medicamentos. Ela pode ser dividida em 3 grupos: matas de terra firme, matas de várzea, matas de igapó. Vamos começar pelas matas de terra firme. Bem, elas são encontradas nas regiões com relevo mais alto e que não passam por alagamentos. Essa característica favorece a proliferação de árvores de grande porte, como por exemplo a castanheira do Pará, que produz a castanha do Pará e é rica em nutrientes. Também temos a sumaúma, que pode atingir incríveis 50 metros de altura e 2 de diâmetro. Sua madeira tem grande valor comercial e por isso essa espécie foi muito explorada para esse fim ao longo dos anos. Também possui valor na fabricação de medicamentos para conjuntivite, diuréticos também. Tendo ainda uma fibra em suas sementes que pode substituir o algodão. Olha a versatilidade dessa planta. Por ser uma região com propensão a ter árvores mais altas e com as copas mais densas, as folhas se entrelaçam, dificultando a passagem da luz solar. E por isso as plantas rasteiras têm maior dificuldade de se desenvolver nessa região. A mata de várzea, gente, é uma região de transição, ou seja, está mudando da mata de terra firme para a mata de igapó. Por isso, nas áreas um pouco mais elevadas, chamadas de mata de várzea alta, a vegetação tem o aspecto da mata de terra firme, onde o solo é especialmente fértil. Ali eu tenho árvores mais altas que podem chegar a 30 metros de altura, como a andiroba e a copaíba. Já nas partes mais baixas, que passam mais tempo inundadas, a vegetação se assemelha à mata de igapó e abriga espécies de palmeiras como açaizeiro e buriti. Durante as inundações, os peixes exploram a região. Lá eles encontram alimento, como sementes e também frutos. A mata de igapó se encontra nas regiões de planícies mais baixas, às margens dos rios e passam por longos períodos de inundações. Nesses ambientes, poucas plantas têm adaptações para sobreviver aos alagamentos. Então, nelas, a vegetação é baixa, arbustos, cipós e musgos. É nas matas de igapó que a Vitória Régia se encontra. E ela é o símbolo da Amazônia. E aí vai mais uma pergunta para você. Como o clima, o relevo, o solo e a água interferem na vida dos animais e vegetais no bioma da Amazônia? Bom, todas as características que a gente viu até agora, de fauna e de flora,
são influenciadas por esses fatores abióticos, ou seja, esses componentes ambientais. Como exemplo, a gente tem a quantidade de chuvas que se relaciona com as cheias dos rios, causando as inundações, e atua diretamente na adaptação dos seres vivos ao ambiente. O clima é quente e úmido, com temperatura de 22 a 28 graus, e que chove bastante. É chamado clima equatorial úmido. Ele é característico das regiões próximas à linha do Equador. E quanto à disponibilidade de água? No bioma Amazônia encontra-se a maior bacia hidrográfica do planeta. Os rios podem ser classificados segundo a cor de suas águas. Rios de águas barrentas, eles apresentam deposição de sedimentos. Deem uma olhadinha. Gente, a concentração de nutrientes neles é muito grande. Como exemplo, a gente tem o próprio rio Amazonas, onde é encontrado o maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. Rios de águas pretas, eles representam uma concentração elevada de areia e humus. Como exemplo, a gente tem o Rio Negro. E aí a gente tem os rios de águas claras. Eles têm pouca concentração de nutrientes e de sedimentos. Eles também apresentam corredeiras, diferentes dos outros dois. Como exemplo, a gente tem o rio Xingu. Quanto ao relevo, eles compõem o bioma da Amazônia, né? Temos planícies, terrenos com pouca variação de altitude, depressões, tipo de relevo aplanado, onde são encontradas colinas baixas. E também temos planaltos, são terrenos com superfície elevada. E agora, aqui vai uma pergunta para você. Você sabia que a gente tem uma savana no Brasil? Sim, meus amigos estudantes. A gente vai conhecer agora o bioma de Cerrado. Ele é considerado a savana brasileira. Gente, o Cerrado, deem uma olhadinha aqui no mapa, ele é o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território nacional, sendo aquele com a maior biodiversidade do mundo, até maior que a Amazônia. Nele, a gente tem cerca de 5% de toda a diversidade do planeta. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais desse cara. Vamos conhecer melhor o Cerrado. A vegetação dele é composta por pouco mais de 12 mil espécies de plantas nativas, sendo dessas, cerca de 4.400 espécies são endêmicas da região. E se você não lembra o que é uma espécie endêmica, significa o seguinte: elas nasceram numa região e só existem naturalmente naquele lugar, certo? As árvores do bioma são muito peculiares. Os troncos são retorcidos, cobertos por uma cortiça grossa. As folhas são geralmente grandes, são rígidas e as raízes são longas. A gente também tem gramíneas e tem os arbustos. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. Isso acontece pela necessidade de se buscar água em camadas mais profundas da terra, principalmente na época mais seca do ano. As espécies mais características são pequi, pau-terra, barbatimão, ipê, capim-dourado, arnica do cerrado, canela de ema. Já a fauna do cerrado, dê uma olhadinha. Ela é bem diversa, gente. E a gente tem alguns animais típicos da região, que são preá, cachorro-vinagre, o lobo-guará, a lontra, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, gato-palheiro, gato-mourisco, veado-mateiro, o cachorro do mato, o macaco-prego, o coati, o cateto e queixada. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal, caracterizado por um clima quente, com verões chuvosos e invernos de seca. Os problemas mais comuns no Cerrado são normalmente causados pelo fogo, que pode ser, inicialmente, vir de incêndios naturais. Isso acontece quando temos altas temperaturas, mas a gente também tem os incêndios de origem criminosa, quando eles são provocados pelo homem, certo? E aí, são uma grande ameaça para todo o ecossistema. E aí vai uma pergunta para você, mais uma dentre tantas que a gente fez hoje, Você lembra qual o maior felino das Américas? Vamos pensar um pouquinho e, enquanto isso, você aproveita, aponta a câmera do seu celular para o QR Code está aqui na tela, porque precisamos da sua presença. Marca com a gente aí. E se você disse a onça pintada, você acertou. Ela é o maior felino das Américas, certo? Poxa, gente, que pena. Nossa aula está chegando ao fim, mas a gente agora vai relembrar o que assistiu durante ela, o que a gente aprendeu, certo? Bem, a gente aprendeu as principais características de fauna, flora e componentes ambientais dos dois maiores biomas do Brasil, Cerrado e Amazônia. E ainda vimos as principais ameaças a estes biomas.
certo? Então, pessoal, é isso, certo? Por hoje. E vocês precisam se lembrar que, mesmo distantes, estamos juntos. Bons estudos e até mais!